Olá, como estamos fazendo nessa sequência, eu ainda trago hoje reflexões a partir dos evangelhos que narram a história de Jesus Cristo em homenagem a Ele, que nessa época do ano faz aniversário, nós comemoramos a vinda dEle. E independente de religião, todos estamos de acordo que Ele foi realmente o maior homem no sentido de moralidade, de sabedoria, de vida, de exemplo que a Terra já teve. Foi um pensador, foi um filósofo, foi um educador, foi um médico das almas. Então, em homenagem a ele, eu selecionei 3 trechos para as 3 partes do nosso programa de hoje. E eu começo trazendo um texto lindo, que é um poema, talvez um dos mais belos poemas que já foi escrito. E ele está registrado em Mateus capítulo 5. Ficou conhecido como o Sermão das Bem-aventuranças. E o texto diz assim: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão a misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós por minha causa. Esse trecho da passagem de vida de Jesus, ele é dedicado, é como se Jesus naquele momento estivesse convidando para o seu colo, é o lado materno de Jesus, acolhedor, é o lado que estimula, que dá segurança e que dá esperança. Então Jesus estava diante de uma multidão. A multidão que buscava Jesus era a multidão de sofridos. Eram pessoas que estavam passando por dificuldades, vivendo sofrimentos, lidando com bastante problema, seja problema físico, porque muitos ali estavam doentes do corpo, outros estavam desesperados, porque a dor era uma dor moral, era uma dor emocional, porque lidavam com a ausência de entes queridos ou entes queridos que estavam endemoniados, como muitas vezes Jesus libertou os filhos, né, as pessoas que estavam sofrendo desse tipo de influência. Era essa a massa humana que estava ali ao redor de Jesus. Eles iam em busca de consolo, de esperança, de cura, de alívio. E Jesus, compadecido das almas, vamos imaginar que Jesus conseguia ler a nossa alma muito mais do que nós próprios. E Jesus, olhando para as pessoas, ele sabia quem eram essas pessoas, o que elas traziam no seu coração, os lugares por onde elas já tinham passado, os caminhos que já tinham trilhado. Jesus sabia das dores, Jesus sabia das dificuldades, dos sofrimentos de cada um. E Jesus consolava. E nesse momento ele faz esse poema, como se ele estivesse se dirigindo a cada tipo de dificuldade. Como se ele estivesse dizendo para aquelas milhares de pessoas que estavam ao seu redor que ele validava, que ele reconhecia cada dor, que ele sabia dizer a diversidade de sofrimentos que ali estavam. Então vamos imaginar nós próprios na presença do Mestre Jesus, com as nossas dores, com os nossos dilemas, com os nossos sofrimentos, com nossas angústias. Vamos imaginar os nossos problemas, os obstáculos da nossa vida. E vamos imaginar eles aqui, presente em nosso coração, em nosso pensamento, e Jesus diante de nós. E Jesus olhando, né, pelo seu olhar, é possível de imaginar que ele vasculhasse nossa alma,
Era aquele olhar que penetra, era um olhar que trazia luz e que introjetava em nós essa luz, acalmando, fortalecendo, promovendo esperança. Então vamos imaginar Jesus diante de nós, identificando cada um dos nossos problemas e dizendo esse poema lindo: bem-aventurados os que sofrem, porque serão consolados. E ele identifica cada tipo de sofrimento. Bem-aventurados os que padecem perseguição sem um motivo claro, bem-aventurados os que estão passando por aflições, bem-aventurados os que estão sofrendo as dores, bem-aventurados os que são bondosos, pacificados, misericordiosos e não são bem recebidos, não são bem tratados. Então era como se Jesus olhasse para cada um de nós e tentasse nos agasalhar no seu colo materno, nos acolher, nos acalmar as emoções difíceis e sofridas e principalmente nos oferecer esperança. Agora, Jesus se baseia em quê para nos dar esperança? Porque nós podemos ter um olhar um tanto estreito a respeito disso e podemos até ficar indignados com essa fala, se nos colocarmos da seguinte forma: ah, Jesus, é fácil falar bem-aventurados os que sofrem, porque serão consolados. E o que isso me ajuda? Como é que isso me garante? Como que isso garante que eu ali na frente vou estar melhor do que estou hoje? Às vezes parece algo como se fosse uma enganação, não é bem assim. Tem pessoas que sofrem a vida inteira e não foram consoladas. Então, nossa visão primeira, uma visão mais estreita, uma visão mais do mundo, talvez nós pudéssemos fazer essa crítica. Ah, mas como assim bem-aventurados os que sofrem, bem-aventurados os que são bons e ainda assim sofrem perseguição, bem-aventurados os que são pacificadores, mas que não recebem a mesma moeda de troca? Como assim bem-aventurados? Eles vão sofrer para o resto da vida. É porque no nosso ponto de vista, ainda infantil em termos psicológicos, apesar de já sermos velhos, ainda carregamos uma alma bastante infantilizada, no sentido de que estamos sempre esperando que aqueles que estão à nossa frente nos façam o que nós desejamos e não o que seja melhor para nós. Vamos pegar um exemplo de uma criança. Uma criança de 4 anos que diz assim para a mãe: mãe, hoje eu não quero almoçar. Eu vi que tem uma sobremesa muito boa e eu prefiro ficar só com a sobremesa, tá? Então pode tirar o meu prato, eu não quero comer e eu quero só a sobremesa, eu vou comer muita sobremesa. É a criança dizendo para a mãe do que ela espera. Ela está com um prato de comida, se for uma criança que não gosta muito de comer, tem umas que são boas de garfo, mas tem umas que não. Se ela não gosta muito da comida, aquilo para ela é uma aflição, é um sofrimento, vou ter que enfrentar mais um prato, vou ter que lidar mais uma vez com comer algo que eu não quero. Não é gostoso a gente comer algo que a gente não tem vontade. Então ela está ali diante de uma dor, de um sofrimento. E a mãe poderia falar para ela assim: bem-aventurada você que está passando por essa aflição de ter que lidar com o fato de se alimentar de uma coisa que é saudável, ainda que você não queira, porque no futuro você terá saúde. É isso que a mãe está dizendo. Talvez o filho diga assim: ah, mas não é isso que eu quero. Eu quero que você me console, mas que você me dê o que eu desejo. E a mãe vai dizer: eu não posso fazer isso por você, filho, porque eu te amo, sou responsável por você. E preciso fazer para você o que é bom, o que é melhor para você. Que nem sempre é o que você deseja. Nem sempre é o que você gostaria nas suas fantasias infantis. Eu sei que você gostaria de viver de chiclete, de brigadeiro, de sorvete, de doces, de guloseimas, mas isso não te fará bem no futuro. Então, bem-aventurado é você por poder passar pela experiência de ter que se alimentar direito, mesmo sem ser o que você mais desejaria, porque no final você vai sair crescido, você vai sair mais forte e mais saudável. É a mãe dizendo para o filho: aguenta, suporta, enfrenta, que eu sei que no final isso vai ser para o seu bem. Era Jesus falando com a gente. Mas quando a gente está vivendo um problema, uma dificuldade, uma dor e uma perda,
A gente não quer que as pessoas que se aproximem digam assim: olha, vai, resista, aguente, porque você vai ser bem-aventurado no final. No final você vai sair fortalecido, você vai sair crescido. A gente não quer. A gente quer o Salvador, aquele que chega na nossa vida para nos livrar das dores e dos sofrimentos. A gente deseja alguém que venha para poupar o nosso sofrimento e não alguém que nos estimule a enfrentar para crescer, a lidar com o sofrimento para amadurecer. A gente não quer. Por quê? Porque ainda somos infantis em termos de espiritualidade. E Jesus, então, como esse homem sábio, como esse espírito evoluído, ele entendia que sofrimento é oportunidade de crescimento, que aflição é escola de amadurecimento, que ao lidarmos com os embates da vida, com as dificuldades e com os obstáculos, se soubermos lidar com isso, não querendo fugir, nem querendo que tirem da nossa frente, mas de fato lidando, se esforçando, se sacrificando para superar, a gente sai mais amadurecido. Então era Jesus dizendo para aquelas almas: eu sei que vocês sofrem, eu sei que é difícil o momento que vocês vivem, mas ainda que eu pudesse poupá-los das aflições da vida, eu nem sempre o faria. Porque muitas vezes eu sou capaz de enxergar que é o que você precisa para você crescer. É um ponto de vista adulto. Então Jesus faz esse acolhimento, que isso ele podia fazer. É como se a gente falasse para o filho: filho, eu te ajudo, vamos, enquanto você está comendo eu conto uma história para você se distrair um pouco. Eu negocio com você, eu tiro isso do prato, mas eu ponho aquilo. É a gente ajudando o filho a fazer o que ele precisa fazer para si próprio, para o bem de si próprio. Então Jesus vem com o sermão das bem-aventuranças nos convidar a enxergar as aflições do ponto de vista de oportunidade de crescimento, de escola para nosso progresso, nossa evolução. Então eu deixo aqui nesse primeiro trecho do nosso programa de hoje algumas reflexões, já pensando no final desse ano de 2020, que foi o ano das aflições, foi a nossa escola, né, de sofrimentos e de medos e de angústias. Eu deixo algumas perguntas. Guarda aí essas perguntas no coração, como se a gente estivesse hoje fazendo um balanço do que passou e uma preparação para o que virá. As perguntas são: como você tem lidado com as aflições? Como uma criança que pede para que alguém tire ela do caminho, ou como um adulto que entende que elas podem fazer você crescer se você souber enfrentá-las, esperançoso de que no futuro você será bem-aventurado graças às aflições vencidas? Será que somente na vida futura serão recompensados os aflitos? Será que os benefícios que eu colho de enfrentar uma dificuldade, eu só vou enxergar lá na frente? Não. Se eu souber enxergar, eu vejo que cada passo dado já tem crescimento. Que cada aflição vencida, por menor que seja, já existe transformação interna, já existe amadurecimento espiritual, psicológico. E a pergunta última: você passou por muitas dificuldades em 2020, por muitas aflições. Você aprendeu com essas aflições para se tornar um bem-aventurado? Daqui a pouco a gente volta para a segunda parte. A Editora Frater conta com livros que trabalham reflexões sobre alegria, saúde e bem-estar, além de temas relacionados ao espiritismo. Entre eles, os títulos: A Dança entre Opostos, Viver no Mundo, Os Mestres de Nossas Vidas, de autoria ou coautoria de Cristiane Lenz Beira. Eles estão disponíveis para compra no site www.editorafrater.com.br. A renda obtida com a venda desses livros é revertida para a instituição Remanso Fraterno, apoiada por Raul Teixeira. É uma organização sem fins lucrativos, sediada no município de Niterói, atendendo a mais de 250 crianças e seus familiares, além de 85 adolescentes e jovens em situação de vulnerabilidade social.
Voltamos então com as nossas reflexões, hoje também baseadas nos evangelhos que narram as experiências, os ensinos vividos por Jesus Cristo, trazendo como reflexão, em especial no encontro de hoje, como um balanço do nosso ano de 2020 e um planejamento, uma preparação para o próximo ano. Agora eu trago um outro trecho para a nossa reflexão, que também está em Mateus. Então, num determinado momento da vida, narrada das experiências, dos caminhos percorridos por Jesus, os discípulos estavam perguntando a ele a respeito das mudanças, a respeito de que mundo seria esse se ele fosse um mundo cristão, que seria diferente nas vivências sociais. E Jesus está tentando explicar o que seria esse novo mundo, o que seria um mundo vivido como se fosse o reino de Deus na própria terra. E Jesus está tentando esclarecer como seria a vida na terra se fosse uma vida vivida de acordo com os ensinos que ele trazia à terra, que eram ensinos que não eram deles, ele era sempre um mensageiro, eram ensinos de Deus, ele trazia as leis divinas, as verdades de Deus, ele era o mensageiro para trazer à terra. Então, num trecho de Mateus, no capítulo 10, Jesus fala, ele usa a imagem figurada, o símbolo da espada. Então, veja que interessante, né? Porque a gente às vezes pode imaginar, Jesus era o Salvador, então a gente cria a gente resgata um arquétipo do bonzinho, e o arquétipo do bonzinho é diferente da pessoa que é boa, da pessoa que é do bem, da pessoa que tem um coração bom, porque a pessoa que tem um coração bom, ela fala não. A pessoa que tem um coração bom, ela não compactua com o que ela não acredita. Agora, o bonzinho é o agradador. Ele acaba sendo mentiroso muitas vezes, porque ele não acredita no que ele está falando, mas ele fala para agradar, ele fala para pertencer, ele fala para ganhar aplausos, quer dizer, ele está sempre tentando manipular as pessoas para que as pessoas gostem dele. Então ele não é verdadeiro, ele não é sincero. Às vezes ele até se prejudica no sentido de tentar pertencer, de ocupar um espaço que ele deseja. Jesus não era bonzinho, Jesus era bom. Aliás, ele diz, bom é só Deus, né? Então, mas Jesus trazia, ele era representante de Deus, ele era representante desse amor que é um amor que não é de mimimi, não é um amor de mimar, não é um amor de capricho, não é um amor de posse, é um amor que educa. Então, Jesus era firme, ao mesmo tempo que ele acolhia, ao mesmo tempo que ele consolava, ao mesmo tempo que ele mostrava esperança no futuro, Jesus também educava, Jesus também dava bronca no sentido de explicar o que era certo, o que era errado, de pontuar o que estava equivocado. E nesse momento ele está num desses momentos de firmeza. Então ele diz assim para os discípulos, não cuideis que vim trazer paz à terra. Olha que ousadia. Ele mexia com a cabeça dos discípulos. Era como se ele estivesse provocando para as pessoas pensarem. Ele fazia algo que era provocativo mesmo, né? Para que a gente pudesse exercitar a mente crítica. Então ele diz assim, no Mateus capítulo 10, não cuideis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas a espada. Como assim? Jesus era um guerreiro? Simbolicamente ele vinha trazer ação. Ele não vinha trazer uma acomodação. Ele não vinha trazer para a gente no sentido de, olha, aceita qualquer coisa, se conforme com as coisas do jeito que elas são e fica quietinho aí, seja bonzinho, hein? Bom menino. Jesus não veio trazer essa mensagem. É nesse sentido que ele traz. Eu não vim trazer paz nesse sentido acomodado. Eu vim trazer a espada, no sentido de que eu vim trazer uma luta que precisa ser lutada. É uma luta de renovação, é uma luta de transformação, é uma luta de modificação. É uma luta de quem sai daquele senso comum, que está sempre assim, porque sempre foi assim, porque quem sou eu para fazer diferente, e quem pega a sua espada no sentido de ter coragem e aceita fazer a sua jornada heróica da alma,
que é você desenvolver os seus talentos, as suas habilidades, é você conquistar aquilo que você sabe que é o certo, é você viver de acordo com seus valores e não querendo agradar os outros. É uma bela batalha essa. Mas ele continua: porque eu vim pôr em dissensão o homem contra seu pai, a filha contra sua mãe, a nora contra sua sogra, e assim os inimigos do homem serão os seus familiares. Como assim? Jesus veio trazer discórdia entre as famílias? Não. É óbvio que a gente, para falar de um pensamento, de um pensador, a gente precisa entender a vida dele, a proposta completa. Sempre que a gente recorta uma frase do contexto da obra, nós estamos sendo injustos. Isso se faz muito. Fazem muito isso ultimamente. Recortam um trecho de uma fala de alguém e criam uma narrativa a partir de um único ponto, e esse ponto nem sempre é o que a pessoa quis dizer na obra completa. Então, o que Jesus vem mostrar, né? Porque ele continua na frase seguinte para explicar: quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. Então, Jesus explica. Não era que ele estava dizendo que nós precisaríamos brigar com a família para pôr Jesus no lugar. Não. Até porque Jesus o tempo todo diz: não sou eu a pessoa, Deus é o ser. Eu sou o caminho, eu sou o meio, eu sou o mensageiro. Eu sou o mestre que ensina, mas eu não sou o senhor da obra. O senhor da obra é Deus. Sempre que ele conta as parábolas, ele traz a figura desse rei, que não é ele, é Deus. Então, o que ele quer dizer? Que viver de acordo com os ensinos que ele traz é ser cristão, é ser crístico, é viver de acordo com o amor, com as leis divinas. Não tem outro jeito da gente chegar ao reino de Deus, à perfeição e à felicidade, se não for praticando esses ensinos, que não são de Jesus, são trazidos por Jesus, mas são ensinos de Deus, são ensinos divinos, são ensinos que estão além da vida material. Não tem como criarmos um mundo de paz sem que as pessoas que vivam nele pratiquem o amor. É óbvio, é algo que é claro. Então, o que Jesus está dizendo? Que acima de qualquer pessoa, acima de qualquer coisa na Terra, precisa existir a presença do amor no nosso coração. Se o amor no meu coração me diz, né, o amor, não o interesse, não o amor deturpado, o amor verdadeiro me diz que eu preciso fazer uma coisa, e o meu pai, porque tem algum conflito, porque ainda não conhece esse amor, diz que eu não devo fazer, o que Jesus está mostrando para a gente? E agora? Você vai praticar a lei divina ou você vai agradar o seu pai? É um desafio enorme esse, é um dilema enorme. E a gente precisa de muito jogo de cintura para não sermos infiéis ao que nós sabemos que é o certo, mas também continuar honrando o Pai. É esse dilema que Jesus traz. Então vamos imaginar que um pai seja adepto de algum ato desonesto. Por exemplo, o pai aceita que roubar, ele está de acordo com isso. O filho entendeu que não, que roubar não é um ato que ele queira praticar, não é um ato que está alinhado com as leis divinas. Agora ele está em dúvida. Sigo o que Jesus me ensinou e que eu acredito que é o certo, ou agrado meu pai e roubo para que meu pai fique feliz? É esse dilema que Jesus nos trouxe, por isso que ele traz a figura da espada. Por isso que ele chama a gente no sentido de prestar atenção se não estamos abrindo mão das batalhas para não desagradar os outros. Eu queria ser de um jeito, eu acho que esse é o melhor jeito, eu acho que é assim que a gente deveria agir, mas se eu agir desse jeito, talvez as pessoas do meu grupo, meus amigos, já se afastem de mim. E agora? Eu estou num dilema. Eu atendo à sociedade, ao que é comum, ao que todo mundo gosta. Eu atendo para pertencer, mesmo que seja antiético, mesmo que não esteja de acordo com os meus princípios, ou eu tenho coragem de pegar essa espada e de fazer essa batalha que é interna. Não é uma espada que vai
guerrear com os outros. É uma espada que vai me ajudar a enfrentar os meus dilemas. Sou eu sendo guerreira da minha própria vida. Sou eu lutando para a minha transformação, para o meu fortalecimento, para o meu amadurecimento, para que eu seja capaz de seguir o que meu coração, não as minhas emoções, porque às vezes elas são distorcidas, mas o coração no sentido do que meu espírito me pede, porque eu sei que é o certo a fazer, porque eu sei que isso é ético, porque eu sei que isso está de acordo com a lei do amor. Mas para eu seguir isso, eu vou ter que estar em desacordo com algumas outras situações. Será que eu tenho coragem de pegar essa espada e de fazer essa luta? Essa é a proposta. Então eu deixo aqui algumas perguntas para esse segundo bloco. Quais batalhas enfrentei em 2020? Quais batalhas eu deveria mesmo ter enfrentado? Será que todas as batalhas que eu enfrentei em 2020 foram batalhas interessantes? Será que eu batalhei mais para fora, querendo pegar a minha espada para mudar o outro, para combater o outro, para brigar com o outro? Ou eu fui capaz de entender que a verdadeira batalha é interna? Que a minha verdadeira luta sou eu com as minhas tendências negativas, com os meus vícios. A batalha tem que acontecer no meu terreno interno, tem que ser uma transformação da minha alma. Então, em 2020, as batalhas, elas foram mais brigas com os outros? Ou eu conseguir fazer batalhas internas de lutar pela minha transformação? E para 2021, você já pensou quais batalhas deseja lutar? Você já pensou quais batalhas você não quer mais lutar porque não valem a pena? Porque não estão no seu papel, porque não cabem a você? Fica com essa mensagem. A batalha, como Jesus disse, é interessante, a espada, mas só se for no mundo interno. É uma luta para transformar a si mesmo. Toda vez que eu pegar a minha espada para querer bater no outro, como Pedro fez, cortando a orelha numa outra parte do soldado que queria levar Jesus preso, Jesus repreende e fala: guarda essa espada. Essa espada eu não estou de conformidade com ela. Guarda essa espada, porque quem fere com a espada será ferido. Então Jesus não era adepto da luta fora, da luta contra o outro. Jesus trazia a ideia da espada para a nossa própria luta. Então escolhe bem quais batalhas valem a pena ser batalhadas em 2021. Daqui a pouco a gente volta para a terceira parte. A editora Frater conta com livros infantis e infanto-juvenis que trabalham diversos temas, como autoconhecimento, empatia, felicidade, entre eles, como é difícil escolher, erramos, e agora? As boas ideias dos meus amigos e muito mais. Títulos de autoria de Cristiane Lenz Ribeira. Eles estão disponíveis para compra no site www.editorafrater.com.br. A renda obtida com a venda desses livros é revertida para a instituição Remanso Fraterno, apoiada por Raul Teixeira. É uma organização sem fins lucrativos, sediada no município de Niterói, atendendo a mais de 250 crianças e seus familiares, além de 85 adolescentes e jovens em situação de vulnerabilidade social. Estamos aqui para a nossa última parte desse programa, ainda homenageando Jesus, ainda trazendo reflexões a respeito das suas passagens pela terra, dos textos evangélicos. E eu trouxe agora para pensarmos um pouco a respeito do Evangelho de João, capítulo 14. É um trecho bastante acolhedor também, e talvez a palavra base para esse texto seja consolação, um momento de consolação. É o momento em que Jesus de novo vem consolar as nossas almas. Então, em João 14 há o seguinte trecho, o seguinte texto: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim.
Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se me amas, guardai os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Quem não me ama não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouviste não é minha, mas do Pai que me enviou. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Jesus agora vem dizer que agora sim Ele deixa a paz. Num outro trecho, quando ele ainda estava ajudando a humanidade a construir um entendimento baseado nas leis divinas e na lei do amor, Ele disse que Ele não veio trazer a paz, Ele veio trazer a espada, no sentido de que Ele vinha trazer a luta necessária para a conquista interna da paz. Agora, nesse outro trecho, depois que Ele já tinha deixado toda a sua primeira parte, que é a completa obra do que precisava ser feito, Ele agora já está... É como se Ele dissesse, olha, tudo que eu precisava ensinar, eu ensinei, tudo que era preciso ser exemplificado, eu exemplifiquei, eu vivenciei coisas para vocês observarem, eu apontei, eu eduquei, eu acolhi. Agora está se aproximando o momento de eu voltar. Eu deixo vocês, mas eu já estou preparando vocês para a minha ausência. E a preparação é essa. Então agora Ele diz, pronto, agora sim, eu deixo a minha paz. Porque eu deixo a minha obra, eu deixo os meus ensinos. E eles, se vivenciados na sua completude, sim, eles promoverão a paz entre vocês e a paz no mundo. Por isso que Ele traz essas mensagens tão gostosas, né? O ouvido é gostoso da gente ouvir, imaginar Jesus dizendo, não se turbe o vosso coração. Ele disse isso 2 vezes. É como se Ele estivesse dizendo, acalma o seu coração. Não se deixa levar pelo desespero. Não deixe que o medo tome conta. Não deixe que as aflições o derrubem. Não fique deprimido. Não fique desesperado. Tenha esperança. E tenha esperança porque eu nunca vou deixar vocês. Eu não deixarei vocês órfãos. Eu sempre estarei com vocês. E tudo que vocês me pedirem, eu sempre vou ouvir. Eu sempre vou atender. De novo, abrindo um parênteses, não necessariamente Ele faz o que nós crianças desejamos, mas Ele faz o que nós, seus aprendizes, precisamos. Sempre Ele é nosso mestre e sempre que recorrermos a esse mestre em nossas orações, Ele vai ouvir e vai nos atender. Não necessariamente como nós gostaríamos, facilitando nossa vida, trazendo aquilo que nós desejamos, mas oferecendo-nos o que nós precisamos para o nosso crescimento. Jesus, como um bom mestre e como nós, se formos bons pais e boas mães, menos importante para os pais e para as mães e para os mestres é que os seus discípulos ou os seus filhos fiquem agradados, fiquem alegrinhos, porque foram atendidos nos seus mimos. É como se a gente dissesse, muitas vezes a gente diz, filho, eu não me importo se você aprova a forma como eu estou fazendo para te educar, porque eu entendo que você ainda não compreende o que é educação. Então, muitas vezes eu sei que você vai ficar bravo comigo, eu sei que você vai ficar triste comigo, eu sei que eu não vou te agradar, mas eu não estou aqui para te agradar, eu estou aqui para te educar, estou aqui para te proteger, eu estou aqui para te fazer crescer. Então, quando nós conversamos com Jesus, com Deus, em nossas orações, vamos lembrar, eles não estão nos orientando para nos agradar, para atender os nossos pedidos, muitas vezes infantis, pueris. Eles estão sempre nos observando, acompanhando, orientando para nosso crescimento. Então Jesus nos consola nesse sentido, eu estou sempre com vocês. E sempre que vocês precisarem, lembre de ir para o lugar secreto que é dentro do seu coração. Se recolha da vida,
vá para o seu quarto e em secreto ore a Deus, que sempre está, sempre consegue saber o que se passa em secreto. Era Jesus nos ensinando como fazer a conexão com Ele e com Deus. Jesus próprio fazia. De vez em quando ele se reabastecia. Ele subia no alto do monte, pedia para que seus discípulos vigiassem, para que a população, para que a comunidade não o fosse atrapalhar, porque ele precisava estar com o Pai. Ele dizia, vou ter com o Pai. Era o momento dele se recolher em secreto, para se reconectar, para ouvir, para pedir, para restabelecer a conexão e poder receber também esse alimento da alma. Então Jesus nos diz, façam a mesma coisa. Quando as coisas estiverem difíceis, quando a aflição apertar, quando o coração for tomado pela angústia, quando o medo tomar conta da nossa vida, lembra do lugar secreto, que é entre você e Deus, é entre você e Jesus. E se recolha e ore. Ore aquela prece que nasce do mais profundo da nossa alma. Abra o coração, Ele vai ouvir e Ele vai atender. Nem que seja nos trazendo um pouco de paciência e um pouco mais de coragem para continuarmos enfrentando aquilo que não é castigo, é simplesmente oportunidade de crescimento. É o obstáculo que nos faz fortalecer a nossa própria estrutura, nossa psique, nossos sentimentos, nossa inteligência e nosso próprio corpo. Quantas vezes as dificuldades nos fizeram ficar mais fortes em todos os sentidos. E ele diz então, não se turbe o vosso coração, não fiquem preocupados, não fiquem ansiosos, lembra sempre que tem algo além. Aqui na Terra nós vivemos em 2020 uma enorme aflição, uma aflição pandêmica, porque tomou conta do mundo inteiro. Nas palavras de Jesus, era como se ele estivesse falando assim, olha, faça o que cabe a vocês fazerem em termos naturais, ou seja, aquilo que faz parte da natureza. O que a gente pode fazer? A gente pode recorrer à medicina, a gente pode recorrer ao que a gente já sabe, aos hábitos de higiene, a gente pode recorrer às tantas tecnologias para nos dar conforto, para salvar vidas. Isso é o que nos cabe fazer aqui. Mas a sensação é de que isso não basta, é que o negócio é mais profundo, é que o risco é superior a isso. Então, em 2020, acho que todos nós sentimos a nossa pequenez, o quanto nós somos frágeis e mesmo tendo progredido tanto em termos de ciência, nos sentimos de mãos atadas e o desespero tomou conta do nosso coração. Então, Jesus vem nesse momento de aflição e diz, não se turbe o vosso coração. Lembre-se que existem outros poderes superiores à medicina, superiores à ciência e à tecnologia. É o poder do sobrenatural. Não sobrenatural no sentido de magia, porque a gente sabe que isso não existe. É um sobrenatural no sentido de leis que regem aquilo que não é matéria física, é matéria mais sutil, que são as leis, por exemplo, da fé, quando Jesus fala que se nós tivéssemos fé, nós poderíamos mover montanha. A fé é o antídoto para o medo. Jesus veio para a Terra e Jesus promoveu algo que nunca nós tínhamos visto. Ele fez curas, mas não porque ele fazia magia, é porque ele conhecia o mundo além da matéria. Então, em épocas como nós vivemos hoje, nós podemos lembrar o que me cabe fazer, as coisas que eu dou conta de fazer, as coisas que estão no universo da Terra, da matéria, das ciências. Mas não é só isso que existe. Existe algo que é maior, que transcende a matéria, que é esse poder de Deus, é Jesus, e eu posso pedir, eu posso acionar. Então, nunca a gente precisou de tantas orações como nesse ano que se passou. De pedir para que Deus venha quando a gente já não consegue mais. De pedir para que Jesus continue nos abençoando e nos consolando nesse momento em que nós não conseguimos dar conta de tudo que estamos vivendo. Então, fica esse último convite para essa última reflexão. Tome consciência do poder que o ser humano é capaz de ter.
E lembre-se de que é isso que nós damos conta, e já é muita coisa, mas a vida não é só isso. Existe sempre o lado transcendente que eu posso acionar pela oração. Então, até onde eu posso ir? O que me cabe fazer? Isso é a constatação do ser humano que eu sou. Eu sou capaz de lidar com a parte que eu conheço, da ciência, da medicina, da higiene e da tecnologia. E o que fazer quando não sou capaz de lidar com o que a vida me traz? Chame Jesus, ore, desperte a fé e entregue a Deus. Permita que Ele venha. Não para tirar e afastar os obstáculos, porque isso não me deixaria crescer, mas para me dar força para vencer os obstáculos. É para isso que nós devemos orar. É para sermos fortalecidos. Jesus acredita, Deus acredita que nós damos conta de passar pelo que estamos passando. Mas eles também oferecem ajuda. Eles oferecem energia, motivação, paciência, coragem, fé. Ore. E o que é ter esperança em 2021? Como que eu posso desenvolver a esperança em tempos tão desesperadores? Se não for pela fé, pela oração, pela conexão com Jesus, com Deus, fica bastante difícil. Então eu deixo esse último convite para que 2021 seja um ano mais espiritual. Que a gente já entre nele com mais propostas de encontros com Deus, com Jesus, com a minha própria alma, com lutas internas, com momentos de recolhimento para o local secreto, para que ali eu tenha contato mais com Deus. Deixo aqui então os meus votos de um 2021, que Ele venha como Ele precisa vir, que Ele traga o que Ele precisa trazer, mas que nós estejamos mais preparados para lutas internas e para mais conexão com Deus, para podermos, como verdadeiros heróis, vencermos as dificuldades e crescermos no caminho. Um Feliz Natal, que já deve ter sido, espero que tenha sido abençoado, um Feliz Ano Novo, que Deus nos abençoe a todos e até uma próxima.